Fera 2022. Oferecimento Uninasal e Enem. Aprendizado para você ir além. Boa tarde, Alagoas. Boa tarde para você, estudante, que está aí na contagem regressiva para o Enem. Olha só, falta menos de uma semana para a primeira prova e a TV Pajuçara está aqui te ajudando nos preparativos para o exame. E este é o Fera 2022, um game show para tirar suas dúvidas, aprender e se divertir aqui com essa galera. Tá aqui do meu lado, já apresento eles para vocês. E é o seguinte, aqui tem uns assuntos que vão cair na prova. Bom, duas equipes aqui no estúdio vão se enfrentar, respondendo perguntas de diversas matérias, valendo pontos. Nós seguimos na fase classificatória, então hoje quem ganhar vai direto para a semifinal com a equipe amarela, que já está lá também, ganhou no programa passado. Semana passada a equipe amarela venceu por 10 pontos, a diferença foi apertada, viu? Quem sabe hoje se isso não vai mudar. Então vamos conhecer agora as equipes que vão enfrentar umas às outras aqui nessas perguntas e respostas. Então do meu lado direito tem a equipe roxa, sejam bem-vindos! Tem a Jaciara, o Lucas, a Fernanda e a Melanie. Eu gostei porque quando eu perguntei pra ela, ela disse assim, é Melanie. Eu disse, tá bom, é Melanie. Aí ela tem que falar, é Melanie. Aqui, ó, a equipe roxa. E do meu lado esquerdo, eu tô aqui com a equipe vermelha, com a Ana, a Laís, ela tá tampando. Agora eu vou ver agora. A Francine e a Letícia. Muito obrigado por ter vindo, prazer ter vocês aqui. E é o seguinte, a partir de agora não tem mais moleza não, viu? São perguntas e respostas e vamos explicar para vocês como é que funciona a partir dessa etapa e as etapas seguintes. Vamos lá. Dessa vez, cada pergunta vale 10 pontos. A equipe que fizer menos pontos já está eliminada direto, não tem repescagem, ou seja, quem ganhar hoje vai lá competir com a outra equipe na semifinal. E para validar todas as respostas, a gente está aqui com um time incrível de professores que vai vir aqui a cada pergunta explicar para vocês se está certo, se está errado, ou por que está certo ou por que está errado, para que afinal de contas você se divirta, mas também aprenda. Então vamos começar a nossa dinâmica. Agora, cada bloco começa, esse primeiro bloco são perguntas relacionadas a uma matéria específica. Eu vou falar qual é a matéria, eu faço a pergunta e aí vocês vão ter, cada um de vocês vão ter, em média, 20 segundos. Eu falo média que você pode terminar antes, mas vocês vão ter 20 segundos para decidir qual é a resposta. Façam isso juntos, tá? Decidam entre vocês, é muito importante que vocês façam isso juntos. Porém, você não pode levantar a sua placa antes de eu poder dar o sinal. Quando eu der o sinal, 1, 2, 3, levantem, aí as duas equipes juntas levantam a placa e aí a gente vai saber se está certo ou errado, né, com o nosso querido professor. Então, nessa primeira etapa, perguntas valendo 10 pontos. O nosso objetivo aqui é justamente saber se vocês estão com o assunto aí de vocês na ponta da língua de várias matérias. Então, tá todo mundo tranquilo? Entenderam as regras? Entenderam as regras? Então, simbora! E a primeira pergunta é de língua portuguesa. Então, prestem atenção para a primeira pergunta. Coincidindo com o Dia Internacional dos Direitos da Infância, foram apresentados diversos trabalhos que mostram as mudanças que afetam a vida das crianças. Um desses estudos compara o que sonham e brincam as crianças hoje em relação aos anos 90, e o que descobriu é que as crianças têm agora menos lazer e estão mais sobrecarregadas por deveres e atividades extracurriculares do que há mais de 25 anos atrás. As crianças de hoje não só dedicam tempo para brincar, mas também, quando brincam, a maioria não faz com outras crianças no parque, ou na rua, ou na praça, mas em casa e muitas vezes sozinhas. E já não brincam tanto com brinquedos, mas com aparelhos eletrônicos, entre os quais predomina o jogo individual com a máquina, o famoso videogame. O texto indica que a transformação nas experiências lúdicas da infância: A. Fomentam as relações sociais entre as crianças. B. Tornaram o lazer uma prática difundida entre as crianças. Ou C. Promoveram uma vivência corporal menos ativa. Valendo 20 segundos!
Tempo encerrado! Tempo encerrado, tempo encerrado. E é o seguinte, vamos lá. Já pegaram? Escolhe a plaquinha de vocês, escolhe a de vocês. Quando eu falar 3, 2, 1, tem que levantar junto. 3, 2, 1, levantem a resposta de vocês. Letra C para a equipe roxa, letra C para a equipe vermelha. E agora, para validar essa questão e saber se está corretinha, eu vou chamar aqui a professora Camila Barros, professora de língua portuguesa. Vem para cá, Camila Barros, que vai dizer para a gente se elas acertaram e erraram e por quê. Boa tarde, acertaram sim, parabéns. A questão em si, ela vai trazer aí um assunto de linguagem corporal, né? Que também tem uma relação muito pertinente com a língua portuguesa, né? E aí, analisando de forma geral aqui o texto, a gente fala sobre, ele vai falar, na verdade, sobre essa mudança do ambiente, né? O ambiente físico para as crianças, que antes eles brincavam com aquele brinquedo, né? E agora eles estão ali com os aparelhos eletrônicos, prejudicando assim a atividade corporal, né? Muito bem, então obrigado pela participação aqui da professora Camila Barros. Parabéns às duas equipes, Obrigada. Vocês deram pontos, Parabéns. Valeu! Muito bem, muito bem. Agora é o seguinte, já aqui é assim, viu? Não para não, vamos direto já agora para a segunda questão. E a segunda questão é sobre literatura. Então vamos à segunda questão. Graciliano Ramos, autor alagoano, se destacou com inúmeras obras de ficção e autobiográficas. A sua obra mais notável é de ficção e trata-se dos Retirantes da Seca, Vidas Secas. Qual é a obra autobiográfica? Tem como cenário Palmeira dos Índios. Letra A, Caetés. Letra B, São Bernardo. Ou letra C, Infância. Valendo! Tempo encerrado, minhas queridas, meus queridos, tempo encerrado. Para validar essa questão aqui, vem para cá o professor Beto Brito. Seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui no Fera 2022. Ó, vai ser na sua frente. Equipes, estão preparadas? Estão preparadas? Peguem as escolhas de vocês. 3, 2, 1, levantem! Letra C para a equipe vermelha e letra C para a equipe roxa. Eles estão certos ou estão errados? Certíssimos. Muito bem! Graciliano Ramos, autor alagoano, natural do Quebrangulo, porém, morou muito tempo em Palmeira dos Índios, chegando a ser prefeito. E a obra Infância é uma obra autobiográfica em que a história se passa justamente na sua infância em Palmeira dos Índios. Muito bem, obrigado pela sua participação. Falou. Ponto das duas equipes! Olha aí, todo mundo seguindo de boa, todo mundo seguindo tranquilo, só que não para não, aqui a gente não para. E é o seguinte, vou fazer agora a questão de redação. Antes de fazer a questão, deixa eu explicar pra vocês o seguinte, vocês têm esse papel na mesa aí, tá vendo? Sim. Esse papel, esse aqui não tem alternativa A, B ou C, vocês vão ter que escrever aí a resposta de vocês. Vocês têm os mesmos 20 segundos, mas aí vocês vão escrever no papel, certo? E o professor vai validar a resposta de vocês. Então prestem atenção para a pergunta de redação. Na prova de redação do Enem, o candidato deve elaborar uma proposta de intervenção. Pergunta: quantos são os elementos que o candidato precisa elaborar para uma intervenção completa? Valendo a partir de agora, 20 segundos, roda! Tempo esgotado, eu vou ter que pegar aqui, isso, da equipe vermelha, eu vou pegar aqui da equipe roxa. Tira só só uma folha pra mim, só de cima. Isso, pode puxar aí, pode puxar. Isso, muito bem. Obrigado. Olha só, para validar essa questão, eu vou chamar aqui o professor Bruno Rodrigues. Vem pra cá, professor Bruno, seja bem-vindo. Belezinho, beleza? No Fera 2022. É o seguinte, ó, deixa eu ver se as duas responderam iguais. Não, tem uma diferença entre as duas. E aí você vai dizer agora. Essa aqui é da equipe vermelha. Eu vou dar a resposta da equipe vermelha, tá ok? Tá ok. 5, agente, ação.
metodologia e a finalidade. Vocês não terminaram a palavra, finalidade seria isso, tá? Então, agente, ação, metodologia e finalidade. Vocês também responderam 5. Agente, ação, esse aqui é o quê? Detalhamento e não conseguiram colocar a quinta, né? E agora? Estão errados os dois? Alguém acertou? É com você, professor. Então, veja só. Essa pergunta é relativamente fácil, porque perguntava o número de elementos. Quantos são os elementos? Vocês entregaram a mais, vocês entregaram os detalhes já. Quais são os elementos? Quantos? 5. Então, as duas equipes acertaram. Muito bem! São 5 elementos, Peron, mas é preciso a gente também destacar aqui que ao longo do ano, o Enem mudou o jeito de cobrar a proposta de intervenção. E primeiro, o que é a proposta de intervenção? É quando você precisa elaborar uma ação que de alguma forma resolva os problemas que você discutiu. E aí quando você resolve os problemas que você discutiu, existem 5 elementos para você cobrir. É o agente, a ação, o meio, a finalidade e um detalhamento sobre algum desses elementos anteriores. Então, o Enem, no processo todo, desde 2016, 2017, ele mudou. Acrescentou elemento, tirou, ele colocou detalhamento para todos os outros. Dá para detalhar a ação, dá para detalhar o agente, dá para detalhar o meio, dá para detalhar o efeito. Então, hoje, telespectador, candidato do Enem, você pode detalhar qualquer um dos elementos. Por isso, são 5. Muito bem, obrigado, professor Bruno, pela sua participação. Valeu. Ponto para as duas equipes! Todo mundo empolgado. Ó, vocês estão indo bem, vocês estão indo bem. No começo, tá todo mundo vai, tô nervoso. Olha como é que vocês estão aqui, tranquilos, respondendo tudo certo. Mas não acabou, não. Vamos agora à quarta pergunta e ela vai ser sobre história. Então, simbora, prestem atenção na pergunta de história. Depois da independência, em 1822, o país enfrentaria problemas com a frequência emergiram durante a formação dos Estados Nacionais da América Latina. Em muitas regiões do Brasil, essas divergências foram acompanhadas de revoltas, inclusive contra o imperador Dom Pedro I. Com a abdicação deste, em 1831, o país atravessava tempos ainda mais turbulentos sobre o regime regencial. A instabilidade política do país ao longo dos períodos mencionados foi decorrente das... Alternativa A, tensão entre as forças do Exército e Marinha Nacional. Alternativa B, dinâmicas demográficas nas fronteiras amazônica e platina. Alternativa C, disputas entre as tendências unitaristas e federalista. Valendo 20 segundos para responder. Pode rodar! Tempo esgotado! Tempo esgotado! Equipes, já sabem a resposta de vocês? Já sabem a resposta de vocês? Então peguem respostas, 3, 2, 1 e levantem agora. Equipe roxa C, equipe vermelha C. Quem vai validar essa resposta pra gente é o professor Cláudio Lopes. Vem pra cá, professor Cláudio Lopes, professor de História. Seja bem-vindo de novo ao Fera 2022. E aí, estão certos? Errados? Certíssimos, letra C, todo mundo acertou. Olha só, esse é um tema muito relevante para o Enem. Esse ano o Brasil completou 200 anos de independência. Não é todo ano que o Brasil completa o bicentenário. Então, é uma questão que mostra as instabilidades políticas do período do primeiro reinado, certo? Que só vai mudar com o segundo reinado, que vai ser um período de estabilidade. Então você vai ter revoltas no período do primeiro reinado, nas regências, e só vai parar no segundo reinado, com Dom Pedro II, que vai ficar um país mais estável. E é bom entender também, Peron, que não é só lembrar do 7 de setembro, mas também lembrar do processo que antecede o 7 de setembro, período joanino, certo? O processo também do pós-7 de setembro. Então, são 200 anos de independência, que é um tema que é logicamente relevante e pode cair na prova do Enem por ser os 200 anos do bicentenário, certo? Então, letra C, disputa as tendências unitaristas que buscavam unidade e federalistas que também já almejavam a república.
Muito Beleza? bem, muito obrigado, professor, pela sua Valeu. participação. Valeu! Mais um professor fera aqui, ó, no Fera 2022. Se os alunos são feras, os professores também são. Ponto para as duas equipes! Muito bem. Quinta pergunta. E essa pergunta é uma pergunta de geografia. Então prestem atenção para a pergunta valendo. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais do seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se às áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. O resultado do processo geográfico descrito foi: opção A, valorização da escala local, B, crescimento das áreas periféricas, ou C, densificação do transporte ferroviário. Valendo! 20 segundos, pode rodar! Três, 2, 1. Acabou o tempo! Acabou o tempo! Vocês já estão sabendo? Vocês já estão sabendo? Muito bem. Então, equipes, levantem as suas placas. B e B. Olha, vocês estão tudo conjunto, vocês estão combinandinho aqui, né? Todo mundo combinandinho aqui. Bom, quem vai validar esta pergunta é a professora Alice Oliveira. Vem pra cá, professora! Tudo bom? Seja bem-vinda! Olá, tudo bem? Tudo jóia? Olha só, professora, seguinte, as duas equipes colocaram B, não foi isso? Estão certos ou estão errados? Estão corretas. É importante saber que urbanização é um tema que, com toda certeza, vai cair no Enem, gente. Então, preste atenção nesse conteúdo e aprofunda nessa questão aí. Vamos pegar alguns fatores, né? Estamos falando sobre urbanização no Brasil. Brasil, um país que não vai passar pelo processo de urbanização ainda no século XIX, como a Inglaterra, por exemplo. Então, essa urbanização vai acontecer de forma desordenada. Isso faz com que a concentração de pessoas, de serviços, né, do comércio e dos fluxos fique muito centralizada. Isso faz com que a população dessas regiões sofra um processo de segregação socioespacial. Isso faz com que no Brasil, a partir da segunda metade do século XX, essas pessoas sejam colocadas à margem, né, desse centro comercial, desse centro dos serviços. Então, crescem as áreas periféricas aqui no Brasil e nos países também que passam pelo processo de industrialização a partir do século XX. Muito obrigado, Parabéns. professora, pela sua participação. Obrigada. Alice aqui participando. E aí, como eu disse, ponto para as duas equipes! Ai, precisa bagunçar isso aqui. Eu vou bagunçar isso aqui. Olha só. Bota eles ali para fazer um desafio. Calma, tem desafio para todo mundo. Vamos agora para a sexta e última pergunta deste bloco. E ela vai ser uma pergunta relacionada à sociologia ou filosofia. Então prestem atenção. Esta é uma pergunta bastante longa, então tem que prestar bastante atenção, depois reler lá para vocês poderem responder. Então vamos lá. Texto 1. Até que expus a natureza do homem, cujo orgulho e outras paixões o obrigaram a submeter-se ao governo, juntamente com o grande poder do seu governante, ao qual comparei com o Leviatã, tirando uma comparação dos últimos versículos do capítulo 41 de Jó, onde Deus, após ter estabelecido o grande poder do Leviatã, lhe chamou o rei dos soberbos. Não há nada na terra, disse ele, que se lhe possa comparar. Thomas Hobbes, O Leviatã. Texto 2. Eu asseguro tranquilamente que o governo civil é a solução adequada para as inconveniências do estado da natureza, que devem certamente ser grandes quando os homens podem ser juízes em causa própria, pois é fácil imaginar que um homem tão justo a ponto de lesar o irmão dificilmente será justo para condenar a si mesmo pela mesma ofensa. John Locke, segundo tratado sobre o governo civil. Thomas Hobbes e John Locke, importantes teóricos contratualistas, discutiram aspectos ligados à natureza humana e ao Estado.
Thomas Hobbes, diferentemente de John Locke, entende o estado da natureza como A. Condição de guerra de todos e contra todos, miséria universal, insegurança e medo da morte violenta. B. Organização pré-social e pré-política em que o homem nasce com os direitos naturais, vida, liberdade, igualdade e propriedade. Letra C. Capricho típico da menoridade, em que deve ser eliminado pela exigência moral para que o homem possa constituir o Estado civil. 20 segundos para a pergunta de 12 horas, valendo! Tempo encerrado. E aí, equipe roxa, já chegou no consenso? Equipe vermelha, quase. Vocês estão com cara de quem quase chegou no consenso. Mas não temos mais tempo. Peguem as suas plaquinhas. Peguem as plaquinhas. Decisão tem que ser agora. Quem não levantar não ganha ponto. 3, 2, 1, valendo! Equipe roxa levantou a placa A e a equipe vermelha levantou a placa A. Vocês estão muito igualzinho. Mas para saber se, de repente, tá certo ou errado, eu vou chamar ele aqui, o professor David Carlos. Vem pra cá, professor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Fera 2022. Por que essas perguntas sempre me dão nó na cabeça? Não entendo isso. Filosofia geralmente faz isso mesmo com os alunos e tal. Primeira coisa, estão certos ou errados? Estão corretíssimos, né? Acredito que a galera ficou em dúvida porque realmente a letra A e a letra B elas são bem confusas. Por quê? A letra B seria a resposta caso a pergunta fosse sobre Locke. É uma questão sobre contratualismo. Contratualismo é aquela análise que todos nós temos de como foi que o Estado se formou, o Estado civil, a organização que nós temos, né? São 3 os contratualistas clássicos, o Locke, o Hobbes e o Rousseau, e cada um enxerga o papel do Estado de uma maneira. Mas a pergunta, ela fala sobre o Estado natural. E o Hobbes, na obra Leviatã, deixa claro que todos os homens são iguais, e por essa igualdade eles disputam, eles entram em conflito, né? A frase de Hobbes, que todo mundo sabe é que o homem é lobo do próprio homem. Então estão corretos, maravilha. Muito obrigado, professor David. O microfone é seu, você pode sair com ele e tudo. É isso mesmo, fim desta primeira sequência de perguntas e vamos ao nosso placar, porque teve ponto para as duas equipes de novo! Olha só como é que tá o nosso placar. Equipe vermelha, 60 pontos! Equipe roxa, 60 pontos! Mas ainda não acabou não, viu? Só acabou esse bloco. No próximo bloco tem mais perguntas e dessa vez sobre biologia e química. Será que agora eu consigo desempatar isso aqui? Fique ligado que a gente volta já com o Fera 2022. Estamos de volta com o Fera 2022 e para você que está chegando agora, o nosso game show para te ajudar a se preparar para o Enem. Eu tô aqui com duas equipes e é o seguinte, elas estão empatadas e agora vão responder perguntas de biologia e de química. Nesta etapa, vocês terão 40 segundos para responder. Então, prestem atenção. Eu queria só fazer uma correção antes de fazer a primeira pergunta, que é o seguinte. Eu, no começo do programa, chamei esta moça de Jaciara, o nome dela é Jacira, e eu falei que eu ia falar desculpa. Ela disse, no intervalo, falou, não, tudo bem, as pessoas erram, mas tá justo. É Jacira, viu, da equipe roxa, não Jaciara. Então, prestem atenção, que agora sim vai a primeira pergunta e ela é de biologia. Vamos lá. Qual o destino adequado para os resíduos sólidos urbanos? Lixo. A. Lixão. B. Incineração. E C. Aterro sanitário. Pode colocar o tempo na tela, 40 segundos. Valendo!
3, 2, 1. Tempo encerrado! Tempo encerrado nesta pergunta. E agora, já sabem? Já sabem? Então peguem as suas placas. 3, 2, 1, levantem! Equipe roxa C, equipe vermelha C também. E aí, para validar esta resposta, eu vou chamar aqui o professor Jean Brito. Vem pra cá, professor Jean Brito! Opa! Tudo bom? Tudo ótimo. Olha só, a pergunta é curtinha, mas não parece que é tão simples não, que eu vi eles aí com a Gerou uma cabeça discussão, não foi? fervendo aí. Gerou uma discussão, eu vi. Fala pra gente, eles estão certos ou errados? Certíssimos. Parabéns. Fala um pouco sobre aterro sanitário, tá, gente? Resíduos sólidos urbanos é o que a gente costuma chamar de lixo, tá, pessoal? O lixo que a gente produz nas cidades, né, deve ser encaminhado para um aterro sanitário, um local que tem um preparo prévio do solo, né, com impermeabilização do solo, para que se evite a contaminação pelo chorume, né, que é aquele líquido que escorre do lixo, né, aquele líquido contaminado. Todo aterro sanitário tem que ter em sua estrutura uma estação de tratamento de efluentes, né, onde esse chorume vai ser tratado, o chorume não vai contaminar o solo. O lixo é coberto diariamente no aterro sanitário para evitar a liberação de gases poluentes. O metano que é liberado no lixo, pelo lixo, né, ele vai ser incinerado, né, dentro desse aterro sanitário, se possível associado a uma usina de compostagem também, associado a uma usina de reciclagem, né, que seria ideal para que a gente não libere o lixo de forma inadequada no ambiente. O lixão, hoje em dia, é proibido, tá, gente? No nosso país, a utilização de lixão, porque há contaminação do solo, há contaminação do ar, tá? E a incineração, a gente só indica para lixo hospitalar contaminado. Muito bem, grande explicação aqui do professor Jean Brito. Obrigado pela sua participação aqui, mais uma vez, no Fera 2022 e ponto para as duas equipes! Elas não querem desempatar, não. Estão aqui, joguinho de comadre. Estão aqui, ó, joguinho de comadre. Mas é o seguinte, essa foi a primeira pergunta dessa etapa, mas não acabou não, viu? Porque agora é a pergunta de Química. Prestem atenção para a pergunta de Química. Valendo! Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleo de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos HX com base NH3, de forma natural, ou HX mais NH4X e sais de amônio NH4X, de acordo com a adequação química genérica. A fixação das moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por A. Ligações iônicas. B. Interações dipolo-dipolo ou interações íon-dipolo. 40 segundos na tela, pode colocar valendo! Senhoras e senhores, acabou o tempo. E aí? E aí, ela tá aqui assim, meu Deus do céu. E você? Não, ela já tá chorando. Calma, calma. Foi o seguinte, vou chamar o professor que fica mais fácil para vocês. Para poder validar esta questão, eu vou chamar o professor de Química, Jonathan Dias de Lima. Vem pra cá, professor. Professor, é tanto NHX, N não sei o quê. A minha cabeça já deu, a minha deu nó. E aí é o seguinte, na sua frente é que elas vão responder, todo mundo vai responder, porque eu mesmo fiquei doido. Senhoras e senhores, já tá com a plaquinha, tá a pergunta dele, tá difícil, oh meu Deus. A plaquinha deles. Tá com a plaquinha de vocês. 3, 2, 1, levantem! Equipe roxa A, equipe vermelha B. Temos uma divergência.
E agora, senhor professor, que é facinha a pergunta. Tava fácil ou tava difícil? Cara, mediano. Foi questão Enem, inclusive, viu? 2017. E aí? Então, resposta correta nem A, nem B. Letra C, interações dipolo. Gente, Eu acertei. foi quase. Seguinte, essa questão, ela trazia para vocês um conhecimento de ácido e base, que ele falava de um ácido que interagia com a base, e esse ácido e base geraria um sal. Esses sais de amônio, no caso aí, interagia com a água. E que interação é essa entre um composto iônico, que é o sal, e a água, que é um composto dipolo-dipolo, seria a interação íon-dipolo. O composto iônico, né, no caso o sal aí, e a água é um composto dipolo-dipolo, um dipolo-dipolo até forte, né, caracterizado pelas pontes de hidrogênio. Então, resposta correta aí, letra C. Muito bem, muito obrigado, professor. Obrigado a você. E desta vez, ninguém fez ponto. A pergunta estava difícil, não estava não, gente? Pois é, foi uma pergunta bastante difícil, então ponto pra mim nesse momento. Quem ganhou ponto fui eu, mas antes de continuar o programa, eu tenho um recadinho pra você. Roda aí. Se liga que a Uninasal tem uma condição pra lá de especial. Primeira e segunda mensalidades por R$ 99,00 cada. E mais, descontos de até 60% em todo o curso. É a sua chance de ter uma formação focada na prática e que simula o dia a dia da profissão. E tem mais, atenção! Se você vai fazer o Enem ou já fez nos últimos 5 anos, entre com a sua nota e aproveite a oferta sem precisar de vestibular. Garanta sua vaga em uninasal.edu.br. Uninasal não para. E dando continuidade ao Fera 2022, equipe roxa, equipe vermelha, olha só o nosso placar. Equipe vermelha, 70 pontos! Equipe roxa, 70 pontos! Mas, nesse bloco tem pergunta que ninguém acertou. Mas no próximo, as temidas questões de matemática e física vão tomar conta do Fera 2022. Eu já tô tremendo na base. Imagina vocês. A gente volta já. É o tempo de beber uma água e voltar. Olha a música, olha o clima. Voltamos com o Fera 2022 e olha só, este aqui é o último bloco, é a última etapa de perguntas e são 2. Mas claro que também muda um pouco a dinâmica, porque fiquem ligados, tá? A dinâmica agora vai ser um pouco mais complicadinha, porque afinal de contas, nós estaremos falando sobre matemática e física. A cara deles é ótima. Matemática e física e é o seguinte, é hora de fazer cálculo, botar a mãozinha na cabeça e fazer o cálculo mesmo. Então vocês têm a folha de vocês com a folha e o caderno aí e a caneta. O que vai acontecer? Quando eu fizer a pergunta, vocês vão poder fazer cálculo aí. Aliás, vocês têm que fazer o cálculo aí e apresentar o cálculo. Nesta etapa, vocês têm 1 minuto para poder responder e montar o cálculo. As 2 equipes me entregam, porque o professor precisa validar o cálculo de vocês, mas como tem alternativas, depois que vocês me entregam, eu vou perguntar qual é a alternativa que vocês acreditam que seja correta. Ou seja, são 2 etapas de pergunta, entregou, acabou 1 minuto, eu pergunto, vocês levantam, aí entra o professor para validar, ver se as contas de vocês estão certas ou quem acertou e quem errou, ok? E é lógico que ele quer ver a conta porque ele quer saber como é que você chegou no resultado, não foi chutando, né? Não foi aleatoriamente. Certo, então? Só que desta vez as perguntas valem 20 pontos. As perguntas valem 20 pontos, é o dobro. Então, se a resposta estiver errada, claro que de repente quem entrega a resposta primeiro tem a vantagem do professor analisar e se ela estiver correta é a primeira equipe que leva os 20 pontos. Mas se ela errou o cálculo, a outra equipe pode ter acertado o cálculo e leva 10 pontos, certo? Então há a possibilidade de assim, entregou, as 2 erraram, mas se alguém fez o cálculo, quer dizer, se as 2 erraram, não tem como fazer o cálculo certo não. Então, é difícil. Então preste atenção, porque agora vamos começar com a pergunta de matemática. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que o motorista novato gasta para completar este certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2
apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o valor do desvio padrão. A tabela está com vocês, vai aparecer ali também. Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo é A, extremamente baixa, B, baixa ou C, moderada. 1 minuto para vocês fazerem, a tabela está com vocês, valendo! Cinco, 4, 3, 2, 1. Encerrou-se o tempo das contas. Eu preciso que vocês peguem a conta do jeito que tá aí e me entreguem. Não, tudo bem, mas você já montou aqui pelo menos uma base. A ideia é essa, é saber, porque agora que vocês vão responder qual é a resposta de vocês está correta, A, B ou C. Pronto, agora sim, as equipes vão pegar A, B ou C, que eles acham que é a resposta correta. Lembrando aqui, tá? Resposta A, extremamente baixa. Resposta B, baixa. Resposta C, moderada. Vamos lá. Tá na hora de pegar a tabelinha, cada um aqui tá valendo 3, 2, 1. Gente, se não levantar não vai valer. 3, 2, 1, levante. Equipe roxa B, equipe vermelha A. Temos uma discordância. Eu gosto disso e para validar esta questão, vem pra cá o professor Jaguar. Tá voltando pra cá o professor Jaguar, já vem todo felizão. Vamos lá. Ele gosta de ver os alunos tudo, tendo que pensar muito. Vamos lá. Jaguar, prazer em tê-lo aquui. Prazer é meu. É o seguinte, você vai precisar, primeira coisa, validar as respostas. Certo. A roxa foi? D. E a vermelha foi? A. Quem acertou, quem errou, ninguém acertou. A equipe roxa acertou. Ponto para a equipe roxa! Agora, pode colocar. A gente precisa da tabelinha para você mostrar. Enquanto isso, você vai mostrar aí na tela a pergunta novamente, para que esteja aqui de novo aqui a sua tabela, para você mostrar o cálculo que foi feito. Então, professor, a explicação é sua agora. Vamos lá, isso é uma questão de medida de dispersão, tá? Desvio padrão. Primeiro, o aluno teria que fazer a média, somar os 7 valores dividido por 7, encontraria a média igual a 49. Depois, o aluno teria que achar os desvios, que é o quanto cada elemento está distante da média. Por exemplo, o primeiro valor, 48, está 1 abaixo da média, então o primeiro desvio era menos 1. O segundo valor, 54, está 5 acima da média, então o segundo desvio é mais 5. Ele teria que fazer isso nos 7 elementos, achando assim os 7 desvios. Depois ele encontraria a variância. O que é a variância? Você pega cada um dos desvios, eleva ao quadrado, somando os resultados. No caso, são 7 desvios, dividiria por 7. Por último, o desvio padrão, que é a raiz da variância. Quando ele realizasse essas continhas, ele encontraria o desvio padrão igual a 3,16, que é um valor entre 2 e 4, que, segundo a tabela, é considerada baixa, como eles chegaram na resposta. Muito bem, obrigado pela participação do professor Jaguar, ainda explicou tudo direitinho. Obrigado também a vocês todos que fizeram essa conta toda e foi ponto para a equipe roxa! Então, ó, se ligue, viu? Porque não acabou não. Não acabou não. Agora você pode ir lá, porque agora foi... Eu tô doido só de ver isso aqui, mas parabéns, equipe roxa. Olha só. Então vamos à questão de física. Valendo! O sonorizador de um dispositivo físico implantado sobre uma superfície de uma rodovia, de modo que comprove uma trepidação e ruído quando há passagem de um veículo sobre ele, alertando para a situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessias de pedestres.
Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibração que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com a velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem neste sonorizador é mais próxima de A. 375 Hz, B. 13,5 Hz ou C. 8,6 Hz. Valendo! 1 minuto, podem abrir o envelope, pode rodar o tempo! Três, dois, um. Muito bem. Primeira coisa, precisamos das continhas. Ficando comigo aqui. Como eu expliquei, caso o professor queira validar, se os dois acertarem, ele vai ver como é que chegou a conta. Na pergunta passada, vocês lembram que como uma equipe já tinha errado, o professor nem precisou validar pela conta. Me empresta aí a de vocês, por favor. Isso, muito obrigado. E é o seguinte, já estão aí com a plaquinha na mão de vocês. Resposta A, B ou C. 3, 2, 1, valendo! Levanta agora. Equipe vermelha A, equipe roxa C. Temos uma divergência de novo, os professores adoram isso. E para poder validar essa questão, eu vou convidar aqui ele, o professor da internet, o homem da física do mundo inteiro. Vem pra cá, professor Ives Urquiza! Professor Ives Urquiza. Professor Ives, seja bem-vindo. Obrigado. Antes de você começar a mostrar seus cálculos todos, eles fizeram aqui cálculos, ó, estão aqui, vamos lá. Antes de mostrar, bom, temos uma discordância aqui. De vocês foi e de vocês C e A. Estão certos? Estão errados? Ninguém acertou? Dê a sua resposta. Muito provavelmente alguém errou escala, porque essa questão misturava quilômetros por hora, distância em centímetros, frequência em hertz, que queria tempo em segundos, e aí quem se confundiu errou, mas quem acertou marcou a letra A. Aê! Letra A! Olha só, bota a questão aí na tela, isso, para todo mundo relembrar, antes que o professor faça os cálculos dele aqui. Tá todo mundo relembrando aí. Ó, tá vendo aí? É difícil, né? Você viu o que ele falou, agora vamos lá. Professor, voltando com você aqui, explica pra gente a resposta. Pronto, para ganhar tempo eu já escrevi aqui no quadro. A velocidade estava em quilômetros por hora, mas a resposta em hertz exigia usar em metros por segundo, por isso dividido por 3,6 eu encontro a velocidade 30. A distância estava em centímetros, mas eu ia precisar dela em metros. Aí de centímetro para metro eu divido por 100. Como frequência a gente considera o inverso do intervalo de tempo, e lembrando lá da fórmula de velocidade média, ΔS sobre ΔT, a gente tira que o intervalo de tempo é a razão entre o deslocamento e a velocidade, era trazer para cá esses valores, mas olha o cuidado, invertido. Então eu ia pegar essa fórmula e colocar invertida. Velocidade 30 sobre 8 sobre 100. Divisão de fração, preserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 3.000 sobre 8, 375 Hz. Alternativa correta, letra A de aprovação. Muito bem, olha só. Ponto para a equipe vermelha! Muito bem. Obrigado, professor, pela sua participação. Ives Urquiza, professor de Física. Então é o seguinte, para definir aqui o desempate de vez,
a gente vai ter uma questão extra de matemática. E ó, é o seguinte, a dinâmica agora vai mudar. Quando é questão extra para desempatar, o professor já está aqui, agora já está aqui, ou seja, é matemática. Ele vai fazer a pergunta, a gente vai estampar aqui para vocês olharem 1 minuto. A primeira equipe que levantar a mão para responder acertou, já levou aí esse programa de hoje do Fera 2022 e já está lá na semifinal. Mas se errar, automaticamente classificou a outra equipe. Então quem for responder, toma bastante cuidado. E agora, para apimentar um pouco mais, vamos lá. quem é que vai fazer a pergunta? Quem? O próprio professor. Acho que já tá aí. Já tá aqui. Você fala e eu puxo. Vá. É agora? Vamos lá. Então pode fazer a questão, professor Jaguar. Ouçam só. Nós temos aqui um cilindro circular reto. Nós temos aqui um cilindro circular reto de raio 5 e altura 10. E um cone circular também reto de raio 5 e altura 10. É verdade que, letra A, o volume do cilindro é igual ao volume do cone. Letra B, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Ou letra C, o volume do cilindro é igual ao dobro do volume do cone. Valendo! Quem levantou a placa primeiro foi a equipe vermelha. Então levantou a placa, ou seja, levantou primeiro quem tem o direito de resposta inicialmente. Equipe vermelha, se acertar, já levou este programa e está na semifinal. Se errar, são vocês. Pode dizer a resposta, professor. Letra B. O que é que você acha, Fran? Eu acho que eu não sei. Aí eu fico preocupado porque eu fico nervoso. Tá certo, tá? Então, com esta resposta, senhoras e senhores, temos um desempate. Quem vai para a semifinal deste programa Fera 2022 é a equipe vermelha! Muito bem, olha, a equipe roxa hoje não deu, mas ó, parabéns, foi muito bom. Empatado, primeiro programa com empate. Mas vocês não vão sair daqui de mão abanando, não. Vem aqui pra frente vocês, por favor, vem pra cá. Entra aqui os professores. Parabéns também, então de parabéns, ó. Foi o professor uma já tá fração aqui. de segundo. Foi por pouco. Os dois sabiam responder. Parabéns. Muito bem. Olha aqui. Fera 2022, com esses alunos feras, com as alunas feras aqui também, os professores feras, e eu, Fernando Peron, e é mais um programa que fica para vocês. Já temos 2 semifinalistas, sabe quem são? A equipe amarela e agora a equipe vermelha. E fica aqui mais um programa desta temporada do Fera 2022. Sábado que vem, a gente está de volta aqui. Por quê? Porque tem mais eliminatória. Porque depois, no outro sábado, começa a ter semifinal. Fica ligadinho no Fera 2022. Até o próximo programa. Tchau!